Olá, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Eu espero que vocês estejam bem. Espero que esteja tudo fluindo perfeitamente aí na jornada de vocês. A live hoje, então, vai ser grande, né? Vai demorar um pouquinho, então vai lá, pega uma água, pega um petisco, se prepara aí para essa nossa jornada aqui, de discernimento e de lucidez no que se refere aos assuntos espirituais. Antes de começar, eu vou pedir a você para fazer tudo aquilo que um canal de YouTube precisa, que é você deixar o seu like, né? Você se inscrever e ativar todas as notificações. Confere aí se você que está assistindo é inscrito, porque às vezes você está aqui assistindo e nem inscrito é, tá joia? Então confere a sua inscrição aí. Também quero dizer que agora, né, o canal tem a aba de membros. Então, com R$ 5 você já pode se tornar membro aqui do canal e aí você vai ter acesso à íntegra das lives que eu produzo, tá joia? Então, a íntegra das lives agora vai ficar disponível para quem é membro. E, eventualmente, eu vou fazer os cortes dessas lives e vou disponibilizar para todas as outras pessoas. Mas as lives na íntegra, somente para os membros. E, dependendo, né, quando a gente tiver um bom número de membros, terão lives somente para os membros, tá joia? Que mais que eu tenho que dar de aviso prático? Se você quiser fazer um curso de meditação que vai muito além de te entregar uma simples técnica, na descrição desse vídeo tem também o link para o curso de meditação, tá joia? É um curso que, como eu disse, não vai te entregar apenas uma técnica para você fazer isso, aquilo, mas vai te dar aí um suporte mais teórico para você entender como a estruturação da mente se efetiva através do ponto de vista dos antigos yogis, como é que está as coordenações de percepção e de atuação das funções da mente de acordo com os antigos yogis, nos dando aí um elemento mais substancial para a gente poder atuar durante as práticas da meditação. Esse curso é um curso que mostra que meditar não é fechar os olhos, né? Fechar os olhos, sentar ali, é a ponta do iceberg, né? O processo meditativo, ele se alastra e permeia o nosso dia a dia. Então, se você quiser saber mais, aí na descrição tem um link para o curso. Beleza? Então, bora lá. O conteúdo de hoje vai ser, como eu disse, sobre vão ser 2 reacts. O primeiro, eu não assisti nenhum, né? Eu recebi como indicação e dei uma olhadinha para ver do que se tratava, mas eu não assisti o react inteiro. Cada react como é longo, são meia hora, acho que cada vídeo que eu vou reagir. No entanto, talvez eu não chegue até o final, tá joia? Vamos ver como as coisas vão se proceder. Deixem aí as suas impressões, as suas dúvidas, os seus comentários no chat aqui, para quem está ao vivo, tá joia? E no final desses 2 reacts, a gente pode bater um papo, a gente pode falar um pouquinho sobre um outro assunto qualquer, né? Vocês podem me perguntar e eu posso emendar aí perguntas e respostas no final do nosso encontro, tá joia? Então, sem muita enrolação, então bora lá. O primeiro que eu vou reagir se chama Identidade de Gênero e Orientação Sexual pela a Espiritualidade. Então nós vamos reagir primeiro a esse conteúdo que foi produzido pelo pessoal do Luz da Serra, que eu acho que fica no sul, não sei em qual cidade do sul, mas é um pessoal do sul. Então bora lá para essa reação. E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao vídeo de hoje, vídeo 45 da nossa série Aceleração Espiritual, tema polêmico, orientação sexual e identidade de gênero pela espiritualidade. Existe espírito gay? Depois da vinheta eu vou te falar. Muito bem, gente. Então, assim, hoje a gente vai falar um pouco sobre um tema um pouco polêmico, para alguns é sensível, para outros é um ponto de esclarecimento, tá? Mas já quero começar aqui com um disclaimer, nada do que eu falar que é pregado em ódio, cancelamento,
que eu quero falar aqui é puramente informacional para você entender uma nova visão, inclusive uma visão espiritual sobre o que acontece na nossa Terra. Existe pessoas heterossexuais, e isso se justifica pela espiritualidade de uma certa forma. O que é a explicação espiritual da orientação sexual? Por exemplo, pessoa que ela é gay, uma mulher que ela é lésbica, uma pessoa que ela é assexual, ou então outros tipos de orientações sexuais. E o que justifica também, de acordo com a espiritualidade, identificação de gênero? Um homem que nasce de um corpo homem, só que não se identifica como homem. Né? Uma pessoa que nasce de um corpo feminino, só que não se identifica com um corpo masculino. E daí, né, acontece a transição, não sei se é essa palavra específica, se é transição ou transicionamento, eu acho que é transição, de um sexo para o outro. Por que isso acontece de acordo com a espiritualidade? Então, eu já quero falar, né, que aqui que eu vou oferecer uma visão espiritual do porquê isso pode acontecer. Lembra, na espiritualidade nada é determinista. Então, o que eu vou trazer aqui, o que eu vou te oferecer é uma visão, né, que para mim faz sentido, que quando eu vou tratar com pessoas que não são heterossexuais, então quem não é heterossexual, ou até mesmo quem é heterossexual, não tem por que separar, eu vejo as pessoas como sendo espíritos encarnados. E assim, o que acontece com cada um é o que cada um precisa para poder evoluir espiritualmente, porque lembra, tudo na nossa vida material aqui na Terra foi uma escolha, se não da consciência consciente, da nossa consciência espiritual antes de encarnar. Então tudo que a gente passa de acertos, erros, desafios, aprendizados, quando a gente foi encarnar, a gente escolheu. Então o que está muito associado com isso? Pela espiritualidade, né? Orientação sexual e identidade de gênero. Vou dar o primeiro pause aqui, pessoal. Não é necessariamente que a gente escolheu como se a gente tivesse um menu, tá? E a gente fala, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero aquilo outro. Não. O que eu observo das minhas andanças nessa tal espiritualidade, nessa encarnação, mais de 26 anos de experiência, é que o processo ocorre, né, que motiva a nossa reencarnação, ele ocorre por conta de lacunas que nós vamos construindo, oriundas da nossa falta de compreensão das nossas relações emocionais. De uma outra maneira, a gente tem várias carências ou várias sensações de necessidade que a gente sente que precisa experimentar, né? Que a gente precisa ter. Então a gente tem algumas necessidades e a gente quer ter essas necessidades satisfeitas. Tá? Muitas vezes a origem, na maioria esmagadora, a origem dessas necessidades tem um cunho emocional. Vou dar um exemplo aqui. Estamos, eu e você, que está me assistindo, numa vida qualquer aí, nessa vida, enfim, não importa. A gente está tendo um conjunto de relação aqui, né? Eu sou seu amigo, ou você é minha amiga, enfim, somos amigos. E aí, em algum momento da nossa relação, você acha que eu fui sacana. Ou realmente eu fui sacana. A maneira como você se relaciona com essa experiência de eu ter te sacaneado vai gerar desdobramentos da forma como você compreende a realidade concreta que você está inserido. Então você pode, de repente, ter uma ruptura de confiança muito grande e vamos pegar o viés espiritual aqui. Você começar a achar que todo espiritualista é sacana ou que a espiritualidade não vale a pena e blá blá blá. Então você vai construindo algumas, entre aspas, certezas por conta de um impacto emocional proveniente de uma experiência específica XYZ. Vamos supor que desencarnamos. Eu e você, a gente desencarna. Eu, ao olhar a nossa relação, que para você foi impactante emocionalmente, eu posso não ter a mesma construção de relação emocional. Eu posso ter tomado consciência de que eu pisei na bola, ok? E ter feito uma leitura emocional da situação diferente, no sentido não de me sentir culpado, de me sentir com uma necessidade de te ressarcir de alguma forma e sigo o meu caminho. Eu estou seguindo o meu caminho, estou seguindo a minha experiência de uma outra forma. Se você, ao se dar conta, né, daquela experiência como algo marcante, como algo que ainda te incomoda, pode ser que você gere uma sensação, uma necessidade de retratação.
Como eu estou em outra pegada, como eu já estou num outro momento, pode ser que a gente nem se cruze energético ou espiritualmente naquilo que a gente chama de plano astral. Pode ser que eu já esteja engajado em outros tipos de experiências, dando os meus corres espirituais, e você pode ter ficado ali com aquele pulso, aquela sensação de necessidade de que algo precisa ser resolvido. Vamos supor que a gente se encontre no astral e você fala, cara, você me sacaneou. Eu falo, pô, eu sei, desculpa, foi mal, tá? Eu me explique e tal. Se você não aceitar o que eu transmiti a você como sendo algo sincero, você pode ainda criar a sensação de que eu fui falso, de que eu só fiz política, de que não sei o quê. E aí a sensação de uma retratação real pode se transformar talvez numa vontade de punição, de uma vingança, qualquer outra coisinha desse sentido, tá? Então esse pulso emocional que eu e vocês, a gente vai cultivando, né, vai deixando ali em banho-maria, são os que normalmente geram os fatores de atração para um processo reencarnatório. Se eu e você, se a gente começar a, dentro dessas relações emocionais, cultivar aí uma sensação muito forte de que eu preciso de determinada experiência, eu vou construir um processo de atração para experimentar um contexto XYZ, onde aquela experiência se torna mais provável. Então, desse exemplo hipotético que eu dei, vamos colocar aqui uma pessoa que acha que precisa de uma retratação no sentido de uma vingança, que vai, na cabeça dela, ela vai me ferrar, ela vai me sacanear. Como eu estou num outro processo, como eu estou em outra senda, digamos assim, ela muito provavelmente não vai conseguir os efeitos emocionais daquilo que ela chama de necessidade, que ela sente ser necessário, ela não vai ter isso comigo. Então, a gente acaba aproximando a nossa realização dessa necessidade através de modelos emocionais. Eu vou me encontrar em situações, me encontrar com pessoas que remetem àquela circunstância que eu já experimentei, ok? Então não é uma coisa que a gente escolhe deliberadamente o processo reencarnatório, como ele colocou. Não é assim, eu tenho um menu, eu quero passar por isso. Não, é algo muito mais construído de maneira, vamos colocar, inconsciente, tá? Ela é uma expressão de um caldo emocional que não foi muito bem resolvido, que não foi muito bem compreendido e que me gera uma sensação de lacuna, de esvaziamento. E eu vou só me sentir preenchido quando eu passar por aquela experiência. É como se eu me sentisse, entre aspas, kits, ok? Então, só para fazer essa primeiro apontamento aí. Antes da gente entrar nesse assunto pela espiritualidade, é muito importante a gente diferenciar o que são esses termos. O que é identidade de gênero e o que é orientação sexual. A identidade de gênero, ela se refere à consciência do indivíduo de estar num corpo masculino ou no corpo feminino. Então, quando eu falar sexo, eu estou falando de ter bibil ou ter pepeca, ter pênis ou ter vagina. É nascer, a natureza do corpo. É a biologia, estou falando da biologia. Tá? Identidade de gênero é se eu me reconheço como sendo do sexo do corpo que eu tô. Então, por exemplo, se eu me reconheço homem num corpo de homem, ou se eu me reconheço mulher num corpo de homem, ou se eu me reconheço mulher num corpo de mulher, ou homem num corpo de mulher, entendeu? Então, a gente tem essas diferentes identidades de gênero que, dependendo daquilo que o espírito, né, da consciência da pessoa, como ela se percebe, comparado ao corpo onde ela nasceu. E daí eu tenho um diagrama bem simplesinho que eu já vou te explicar aqui, que vai te mostrar um dos possíveis motivos da desidentificação de gênero. O que é a desidentificação? Eu nasci num corpo, só que eu não me reconheço como sendo pertencente ao gênero equivalente ao sexo daquele corpo. Então, gênero é uma coisa, sexo é outra. E isso relacionado à identidade de gênero. E agora, falando sobre orientação sexual, ela está muito orientada, está muito relacionada à atração sexual. Tá? Então, a atração sexual, ela está muito relacionada à orientação sexual. Eu tenho uma curiosidade para te contar, que é a origem da palavra heterossexual. Hétero,
no grego, né, pode sim significar a palavra diferente ou então separado, né? Mas na cultura grega antiga existia uma classe de trabalhadoras, uma classe de pessoas do sexo feminino que eram cortesãs, que eram acompanhantes, acompanhantes de homens. E essas cortesãs, né, lá na sociedade da época, da Grécia Grécia Antiga, elas eram chamadas, sabe do quê? De hétera. Então as héteras na época, mais do que, né, diferente daquilo que a gente entende hoje como sendo prostituta, prostituição, as héteras, elas eram cortesãs, elas eram pessoas de alto grau intelectual, de alto grau moral, que faziam companhia para homens em eventos, em sociedades, inclusive depois uma companhia física, carnal, né, namorinho ali na cama. Mas... Vamos lá, não é bem isso, tá? A prostituição, ela existiu na Grécia Antiga, existiu no mundo antigo e existe no mundo de hoje, tudo bem? Falar cortesã, mudar o termo, não difere o que de fato acontecia. Era uma prostituição. E, ao contrário do que ele deu a entender na fala, não era uma coisa apenas de mulheres, ok? Homens também se prostituíam na Grécia, na Roma Antiga, tudo bem? Então, não é uma coisa ligada a pessoas que eram altamente instruídas, era uma coisa que permeava um vasto grau, um vasto gradiente de níveis intelectuais e culturais dentro da sociedade grega, por exemplo, tá? O papel da hétera na sociedade, né, na sociedade grega da época, era mais essa de acompanhante. E dependendo da pessoa que a hétera acompanhava, a própria hétera, ela tinha status, ela tinha poder, ela tinha posição na sociedade. Porque ela era boa o suficiente para estar com um homem, né, naquele caso, bom daquele jeito. Então a hétera, ela atraía por compatibilidade, por intelectual, por iluminação mesmo, né, por desenvolvimento pessoal, uma pessoa, né, ela chamava a atenção de uma pessoa de alta escala também. E daí, o homem que se relacionava com uma hétera era um heterossexual, que se atraía, se relacionava com a hétera. Gostou mais, viu? Cultura também. Então, o heterossexual é uma pessoa de um sexo que se relaciona com uma pessoa do sexo oposto. Homo significa o quê? Mesmo. Então, uma pessoa de um sexo que se relaciona, sente atração sexual por outra pessoa do mesmo sexo. E daí a gente tem o bissexual, que é uma pessoa que se atrai tanto tem atração sexual tanto por uma pessoa do mesmo sexo quanto de outra, e o assexual, que ele não sente atração sexual e outras orientações que existem, né? Então, aqui são só exemplos, não é excluindo ninguém, tá? Graças, por favor, não vamos polemizar, estou apenas citando exemplos. E daí, a gente falando agora sobre orientação, né, sobre identidade de gênero, né? Vamos vir para o Akomai, mas eu só queria deixar claro, né, que identidade de gênero é o que eu já expliquei e orientação sexual por cima também é isso que eu expliquei. Agora que a gente tem separado o que são esses esquemas, né, o que significam esses conceitos, identidade de gênero e orientação sexual, vamos para um esquema aqui para poder entender direitinho como que acontece o processo reencarnatório do espírito em corpos diferentes. De novo, resgatando aquilo que eu falei no começo aqui do vídeo, tudo que acontece ao espírito encarnado é para estimular o processo de evolução espiritual. Então, de novo, não tem uma folha que não caia de uma árvore sem que Deus saiba. Assim como para a espiritualidade, para a reencarnação, para Deus, para a criação, não existe erro. Então, não é porque, eu tenho um espírito feminino, eu tenho um espírito que tem uma tendência feminina que se sente aprisionado num corpo masculino. Será que foi um erro? Será que acontece mesmo? Será que não que acontece mesmo, mas será que aconteceu um erro na Matrix? Será que teve algum erro? Era para eu ir para um outro corpo e eu acabei vindo nesse? Será que era para eu ir para um corpo de mulher, porque eu me sinto mulher, me percebo mulher, só que eu vim, o tobogã me trouxe para um corpo masculino? Não existe isso. Vamos lá. Eu vou esperar ele explicar esse processo aí para falar um pouco mais, mas só quero deixar claro aqui, pontuado, que existe aí um certo teor
nas palavras dele, que remete a umas... como é que eu posso dizer? Não chega nem a ser uma teoria da conspiração, nada disso, mas é uma visão meio que estruturada ou padronizada de alguns espiritualistas, principalmente depois do lançamento do próprio filme chamado Matrix ou Matrix, que agora a gente vive numa Matrix, tem uma Matrix e por aí vai. E não é bem assim. Na verdade, por mais que a gente veja alguns espiritualistas de renome falando como se chancelasse essa ideia, é, não funciona desse jeito. Sinto dizer, mas isso é só uma forma de deixar a gente um pouco mais, talvez, confortável, tá? Para não assumir determinadas responsabilidades. Mas um dia a gente fala um pouco mais sobre essa questão da Matrix e universo holográfico ou qualquer outra coisa que esteja ligado a esses conceitos aí. Para a existência, para a evolução, não existe erros. Não cai uma folha de uma árvore sem que Deus saiba. E daí eu quero te explicar agora uma coisa que pode, né, te ajudar a entender o porquê. Acho que ele errou ali, né? Que ele não saiba, né? Então, acho que foi só um erro. Mas, de toda maneira, essa visão que ele coloca é uma visão um pouco religiosa, tá? Por mais que tenha um revestimento espiritualista, é uma visão religiosa. Essa figura de um Deus controlador, que, de uma certa forma, tá atento a todos os desígnios e a todas as coisinhas que ocorrem. Isso é uma visão religiosa. Na espiritualidade, de uma forma mais profunda, esse conceito de Deus já foi superado. Não é que ele foi negado, tá? Ele já foi superado. Quando a gente conversa com algumas pessoas mais sábias, mais realizadas, lá no plano astral, por exemplo, eles entendem que essa visão é uma visão destinada a pessoas que têm uma necessidade de se relacionar com esse princípio chamado divino por esse viés. Mas eles também entendem que essa visão é uma coisa superada. Eles não dizem que é uma coisa inferior, não é isso. O que eles dizem é que, para algumas pessoas, a maneira que elas encontraram de se sentir existente, de se sentirem, digamos, em relação com algo que elas sentem ser superior, esse é o modelo. E tá tudo bem. As pessoas que eu já conversei, que são sábias pra caramba, né? Fora do corpo, como por exemplo Ramatiz, que eu já conversei muitas vezes, Shri Yukteswar, o próprio Paramahansa Yogananda, eles observam essa forma de atuação como algo, para eles, já superado. Eles se relacionam com isso que nós sentimos ser o divino de uma outra maneira, com uma característica muito mais abrangente, profunda do que essa de que Deus é uma pessoa ou uma energia, como alguns colocam, né? Mas é algo que controla, que tem o comando para fazer tudo a todo momento, tá? Então, novamente, não é aqui dizer que esse tipo de visão está errada, não. Ela serve a um propósito, mas ela não é a norma, nem de longe é a norma no plano astral. Pessoas com mais sabedoria, com mais realização espiritual, já superaram essa ideia de um Deus controlador. Que existem essas desidentificações de gênero, da pessoa que não se reconhece pertencente ao sexo do corpo que ela reencarnou. Então, falando sobre os espíritos, tá? Então, olha só, eu fiz um desenho bem tosco, tá? Para te explicar o que é o processo reencarnatório cétuplo, que algumas linhas espirituais, algumas escolas, né, ensinam que o espírito passa por aquilo e que pode ser uma das justificativas para a desidentificação de gênero. Então, imagina que aqui, ó, eu tenho uma série de encarnações de um espírito num corpo masculino, tá? Então, 7. Então, por questão de trabalho, de desenho, vou ver se eu consigo fazer menorzinho aqui ao vivo com vocês. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui eu estou fazendo bem simplesinho para a gente entender
o processo, o mecanismo, como que acontece. Então, o meu espírito, para ele evoluir, algumas linhas falam que a gente passa durante 7 encarnações habitando, ou seja, vivendo na Terra em corpos masculinos, do sexo masculino. E depois dessas 7 encarnações no sexo masculino, a gente passa por 7 encarnações consecutivas, 5, 6, 7, num corpo feminino. Para quê? Por que isso acontece? É para provocar também a nossa evolução espiritual. Por quê? De acordo com Allan Kardec, que é um dos organizadores da doutrina espírita, né? O espírito ele só evolui através da experiência. Então, quanto mais experiências diferentes eu tenho, mais é a minha oportunidade de evoluir. E depois de 7 encarnações num corpo feminino, eu volto a encarnar em 7 do corpo masculino. Então aqui é o primeiro, depois tem para cá, né, tem outras 6. Então, ó, e aqui é 1 de novo. Depois eu tenho mais 7. Então, quando eu chego, por exemplo, aqui nessa linha de baixo, volta esse ciclo aqui de cima, entendeu? Então é assim que acontece. E daí? Identidade de gênero, identificação de gênero. Pensa comigo. O seu espírito, vamos supor que você está aqui, ó, bem no 4. Você é esse homenzinho aqui, esse espírito encarnado num corpo masculino na 4ª encarnação, como corpo masculino, está bem no meio. Então esse espírito que está aqui, ó, na linha de cima, nessa encarnação 4 no corpo masculino, ele é um espírito que ele, se não tem mais nada acontecendo, nenhum acordo, nenhum desafeto para curar, nenhum resgate, nenhum acordo espiritual de aprendizado, isso é um espírito que ele está puramente encarnando para aprender nessas encarnações, aquilo que ele veio tratar, emoções, medos, mágoas, receios, ele evoluir enquanto ele mesmo. E, aproveitando essa fala aí final está um pouco contraditória, né? Se ele não tem alguma coisa para resolver, alguma missão, blá blá blá, mas aí depois ele, né? Enfim, tem contradição no que ele colocou. Mas vamos lá, assim, eu vou fazer uma breve intervenção aqui e vou deixar ele explicar mais. Eu não conheço nenhuma escola que fale dessa reencarnação sétupla. Eu gostaria que ele tivesse dito quais são essas escolas ou correntes que tratam a reencarnação por esse prisma, para que a gente pudesse até correr atrás e estudar, ver qual é o ponto de vista, da onde surgiu, quais os fundamentos. Mas como ele não falou, eu particularmente eu não conheço. Se você conhece e está aí no chat, por favor, escreve aí para a gente ter ciência de onde ele tirou isso, tá joia? Vamos continuar aqui. Essa encarnação já fazer resgates, né? Se ele encarna ali na 4ª encarnação num corpo masculino, ali ele é um espírito que ele já passou por 3 encarnações num corpo masculino e na 4ª ele já sabe, nessa 4ª aqui, o corpo masculino ele me é familiar. Ele já me é familiar. Então ele vai encarnar naquele corpo, o espírito vai encarnar no corpo masculino e vai se reconhecer como homem, como uma pessoa do sexo masculino. E daí acontece, ele já está ali acostumado, tá? É um espírito acostumado a encarnar no corpo masculino. Acontece a mesma coisa na 5ª, na 6ª e na 7ª encarnações. Então até aqui, ó, ele é um espírito que está acostumado com o corpo masculino. Porém, se chegou na 7ª encarnação do corpo masculino, a próxima é masculino também? Não, a próxima ele, deve encarnar com um corpo feminino. Então imagine só você que o espírito ele passou por 7 encarnações num corpo masculino, ele está acostumado com o corpo masculino. E daí esse mesmo espírito agora ele entra num corpo feminino. O que você acha que vai acontecer com esse espírito nesse primeiro corpo, nessa primeira encarnação no corpo feminino? Ele veio por 7 encarnações no corpo masculino, está na primeira do corpo feminino. Ele não vai se reconhecer porque ele está acostumado com 7 num corpo masculino e agora ele está no primeiro. Então, tá faltando. Gente, com todo respeito ao rapaz que está falando a aula, isso não faz o menor sentido, tá? Isso não tem o menor sentido. Por mais que esteticamente esteja organizado e aparenta ter alguma coerência, né, didática,
Isso não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. Mas vamos dar mais tempo para ele falar um pouco mais das ideias dele. Faltando alguma coisa aqui. Então, isso pode ser um dos motivos que vai gerar desidentificação de gênero. Aqui no caso seria um homem num corpo de mulher. Um homem, porque ele está vindo de 7 encarnações num corpo masculino, e daí esse espírito mais masculino, ele entra num corpo feminino. Uma coisa que a gente precisa entender é sobre a teoria das polaridades. A gente tem a polaridade positiva e a polaridade negativa. Dependendo da... Antes dele entrar nesse esquema de polaridades, que eu já sei mais ou menos onde vai dar. O que ele colocou anteriormente, como eu já disse, não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. Do ponto de vista espiritual, não faz o menor sentido. Quando a gente está passando por um processo reencarnatório, que esse processo, digamos assim, ele é mais compulsório, tá? A gente está sendo atraído por aqueles lastros emocionais que eu expliquei no início do nosso encontro aqui. A gente, nesse processo mais compulsório, a gente passa por o que os próprios espiritualistas, de maneira geral, chamam de véu do esquecimento. Por que esse véu do esquecimento ocorre? É uma regra, é uma lei? Não. É uma circunstância da natureza. Se eu estou cheio de ruídos emocionais, se eu estou emocionalmente ainda instável, a percepção daquilo que constitui o que os espiritualistas chamam de aura, e eu vou manter essa nomenclatura, a percepção daquilo que constitui, em termos de conteúdo, a aura, fica mais difícil ou trabalhosa, para ser mais correto. Dá mais trabalho, tem muito ruído emocional. Então, quando eu vou entrar em contato com o meu conteúdo áurico, que é onde estão ali guardados tudo aquilo que eu já tenho de sabedoria, tudo aquilo que eu já conquistei de compreensão introjetada, já faz parte de mim, e na aura também tem aquilo que a gente chamaria de lacuna ou vazio, tá? Aquilo que eu ainda não tenho realizado como sabedoria. Entre aspas, as carências, aquilo que eu sinto necessidade de compreensão. Tá? Então, quando eu estou emocionalmente ainda imaturo, esses ruídos emocionais dificultam a percepção daquilo que eu tenho como conteúdo áurico. Então, aquilo que já é lastro de sabedoria não vem de uma maneira contundente para que eu possa utilizá-la como uma ferramenta. O que vem de mais contundente é exatamente aquilo que reforça o turbilhão emocional. E quando eu estou nesse reforço de turbilhão emocional durante o processo reencarnatório, as ideias que eu tenho de mim mesmo, como a personalidade X que eu fui na vida passada, ou a personalidade Y que eu fui há 3, 4 vidas atrás, não faz a menor diferença, porque eu não consigo acessar isso. O que eu acesso são bolsões de experiências emocionais. Eu acesso um conjunto de caldos, entre aspas, emocionais, que vão nortear o meu processo reencarnatório de uma maneira, vamos colocar assim, caótica, não no sentido de ser bagunça, mas no sentido de ser a realização de infinitos potenciais, tá? Não existe uma regra, não existe um determinismo. Durante o processo reencarnatório, quando eu estou ali embebido das minhas carências emocionais, ou seja, eu estou sendo atraído por um processo reencarnatório de maneira compulsória, tá? Neste momento, esses ruídos emocionais, esses, digamos assim, pesos ou fatores atratores para a reencarnação, eles deflagram processos caóticos, não no sentido de ser uma bagunça, mas no sentido de me permitir, nos permitir as melhores possibilidades para realizar aquilo que eu sinto ser necessário realizar enquanto carência emocional. Não existe de fato uma sensação de missão ou de resgate ou de prova, nada disso. É uma espécie de angústia, tá? E eu estou sendo bem alegórico aqui. É uma espécie de angústia que vai nortear
um processo reencarnatório para que a gente encaixe numa determinada circunstância, encarne numa determinada circunstância em que existe uma boa possibilidade, uma grande possibilidade de que o contexto deflagre experiências pertinentes àquelas carências ou aquelas sensações de vazio que a gente sente que precisam ser preenchidas, ou aquelas carências que precisam ser saciadas, ok? Então, não, enfim, vamos dar continuidade para ver o que ele vai falar agora sobre polaridades. Eu imagino onde isso vai dar, tá bom? Mas vamos esperar ele falar. Aquilo que eu preciso experimentar, eu tenho uma postura mais enérgica, eu tenho uma postura mais dinâmica, eu tenho uma postura mais de ação, de correr atrás do que eu quero, de ser mais brigão, de ser mais esquentado. Ou, dependendo do que eu preciso aprender, eu sou mais paciente, eu sou mais introspectivo, eu sou mais emocional, eu sou menos racional, eu sou mais coração, eu sou mais complacente, eu sou mais paciente, eu sou mais passivo, aqui a pessoa mais ativa no sentido de atividade, aqui era mais passiva, deixa a vida me levar, a vida leva eu. E dependendo daquilo que o espírito precisa passar para evoluir, de acordo com o que Allan Kardec disse, ele vai vivendo encarnações diferentes em corpos físicos diferentes. E lembra, quando eu junto o positivo com o negativo, o que dá isso aqui? Dá justamente o neutro, que é o equilíbrio zero. Eu não sou nem de mais um lado e nem de mais no outro. Eu estou bem no caminho do meio. Segundo o budismo, é o caminho do meio. Desculpem, mas isso aí é só Eu entendo que ele está fazendo um esforço para tentar tornar coerente aquilo que ele está buscando expressar. Mas isso não faz sentido também. Essa noção de polaridades que ele colocou, ela é determinista. A maneira como ele colocou é determinista. E a espiritualidade não funciona através do determinismo. Uma pessoa, como ele diz ali, entre aspas, no campo da polaridade passiva ou negativa, como está ali, não necessariamente vai passar por coisas que estão atreladas àquilo na encarnação dela. Uma pessoa que está ali na ativa, polaridade positiva, vai passar por coisas essencialmente relacionadas àquilo, como ele colocou. E esse lance aí do caminho do meio, pela a abordagem budista, é uma coisa muito mal compreendida também. Quando o Buda fala sobre o caminho do meio, ele não está falando da gente ficar no centro, mas da gente abandonar os opostos. Falando de uma forma mais rasa, tá? Também isso aqui é tema que a gente poderia destrinchar em outras lives aí. Mas enfim, não é muito bem isso aqui que ele colocou até o momento. Vamos esperar para ver o que ele vai dizer na continuidade sobre o caminho do meio budista. Que a senda óctupla nos deve levar. Então, o caminho do meio é o caminho do equilíbrio, nem para uma polaridade, nem para outra. E essa vertente aqui, essa linha de ensinamento de que eu passo uma série de encarnações num corpo de um sexo e uma série de encarnações num outro corpo de um outro sexo, é justamente para eu aprender a lidar, a equilibrar essas várias polaridades, entendeu? Então eu passo por bastante polaridade aqui, venho por uma outra polaridade, e depois eu tenho uma outra série só que eu oscilo menos, depois eu tenho uma outra série que eu oscilo menos, até que você fica bem equilibradinho, equilibrando as polaridades em você, e esse é o caminho do meio que Buda nos prega. Não é isso que o caminho do meio que o Buda prega, mas vamos lá. Mais uma vez, o que ele coloca aqui não tem sentido, apesar de ser coerente com a lógica que ele está apresentando no vídeo dele, isso não faz sentido. Uma pessoa que, vamos pegar aqui a lógica que ele colocou, tá? Uma pessoa que está vivenciando num corpo masculino, lá na quarta encarnação, como ele colocou, onde, do ponto de vista que ele está apresentando, a pessoa estaria reconhecida como um corpo masculino, essa pessoa ela vai passar por experiências seguindo o modelo que ele está apresentando, tá? Que eu já digo que é incorreto, tá? Não tem fundamento com base na própria espiritualidade em si.
Mas vamos lá, usando o que ele está colocando, vamos lá assim, ó. Uma pessoa que se reconhece plenamente num corpo masculino, como ele passou, vai ter experiências em que ela vai ser passiva, em que ela vai ser mais ativa, de acordo com aquilo que ele está apresentando aqui. Você não vai precisar esperar encarnar num corpo feminino para ter um conjunto de experiências. O que ele está dando a entender, e aí pode ser um erro de interpretação meu, né? Mas ele está dando a entender que existe energia masculina e energia feminina, tá? E por mais que essa ideia seja amplamente difundida nos meios espiritualistas, energia masculina e energia feminina não existe. Isso não existe. De maneira concreta e prática, energia é apenas energia. Energia é apenas energia. Ela não tem essas distinções em termos de masculino, feminino, positivo, negativo. A energia é apenas energia. A maneira como nós nos relacionamos com ela é que vai, através dos nossos paradigmas, populá-las com características, com valores. Aí eu vou dizer que aquela energia é boa, que aquela energia é ruim, que aquela energia é mais ativa, que aquela outra energia é mais passiva, mas sempre tendo um ponto de referência que a gente vai utilizar para dizer o que é o bom, o que é ruim, o que é o ativo, o que é passivo, o que é o denso, o que é o sutil. Sempre há um ponto de referência. Esse ponto de referência, de maneira simplista falando, somos nós, tá? Que estamos aí, de uma certa forma, embebidos por um processo ideológico, seja ele qual for. E aí, através dessas influências ideológicas, nós vamos determinar que determinadas coisas são válidas, positivas, ou não válidas e negativas. Tá? Esse esquema que ele apresenta para dar uma possibilidade de justificativa de por que existem transgêneros é furado. Tá? É quase que uma alegoria infantil. Tá? É uma simplificação muito grande. Tá? Não porque o processo seja complicado, tá? Mas e porque não é mesmo complicado, né? O processo, deixa eu colocar a minha câmera aqui completa para eu sair desse quadradinho. Então vamos lá. O processo que a gente precisa entender é o seguinte: quando a gente encarna, ainda usando o modelinho dele, de 7 encarnações masculinas, 7 encarnações femininas, quem garante que a gente vai encarnar sempre no mesmo contexto, sempre nas mesmas regiões? Eu digo contextos culturais, contextos políticos, contextos religiosos, históricos. Históricos é mais fácil de a gente entender que, de repente, eu encarnei antes de Cristo e posso encarnar 500 anos depois de Cristo. Mas a gente não para pensar que tipo de cultura que a gente vai estar encarnando, que tipo de sociedade que a gente vai estar experimentando, quais são as crenças que norteiam os paradigmas que constroem aquela realidade. Então, se você, com carinho, ponderar sobre isso, você vai ver que essa explicação que o rapaz estava dando, não tem base, não se sustenta. Na própria sociedade grega, como ele colocou, era comum, principalmente nas classes mais altas, né? Era comum o relacionamento homossexual. Era aceitável o relacionamento homossexual, primariamente porque a nossa sociedade humana, baseada nos princípios gregos, né? A nossa sociedade dita ocidental, ela é construída nos moldes gregos, tá? Então, era comum, aceitável o homossexualismo entre homens, primariamente entre homens. Então, até aí a gente vê um traço mais machista. Existia homossexualismo entre as mulheres? Sim, mas não que talvez não fosse tão comum, mas isso não foi muito retratado em alguns textos que chegaram até nós, até os dias de hoje, tá bom? E saindo dos gregos, indo lá para a Índia antiga, até na Índia medieval, até a Índia dos dias de hoje, não havia uma preocupação por parte dos indianos antigos de nomear os gêneros. Esse tipo de coisa não existia no contexto daquela época. Isso é uma coisa, lembra?
A ideia de identidade de gênero, como a gente está fazendo aqui, como a gente está experimentando na nossa atualidade, é uma construção relativamente recente. Faz parte de um contexto cultural pertinente a esse momento histórico. Pegar esse conceito e transportá-lo, por exemplo, para outras épocas, não é o adequado. Provavelmente a gente vai incorrer num erro. Então, já digo aqui que se eu agora tentar fazer uma aproximação com o que era experimentado em qualquer outra época, eu posso estar cometendo um erro, e muito provavelmente cometerei. Mas só a título de exemplo, na Índia Antiga, não existia essa preocupação entre os gêneros, existia, de uma certa forma, uma liberdade de fluidez entre os gêneros que a gente chama, né? Era comum a gente ter a narrativa de homens que se vestiam de mulheres e que se comportavam como mulheres, com muito mais aceitação do que mulheres que se vestiam e se comportavam como os homens. Porque, já digo, a estrutura era patriarcal. Os homens têm muito mais liberdade do que as mulheres. Então é natural que nesses contextos a gente também tenha descrições com mais abundância de homens passando pelo processo de se sentirem mulher, né, de fazer a transição para... Isso é muito mais documentado de homens para mulheres do que mulheres para homens, ok? Então, não dá para a gente dizer, como ele está buscando afirmar no vídeo, que homens passamos por encarnações consecutivas em corpos de homens para depois vamos passar por encarnações consecutivas de corpos femininos. E aí, por isso, tem um momento de entre aspas, confusão, tá? Que é o que dá o que entender do que ele fala, que a gente fica, eu tenho uma memória de que eu me identificava com o corpo masculino, agora eu tô num corpo feminino. Que estranho, né? Isso pode ocorrer, pessoal? Pode. Isso é norma? Não. Isso não é norma. Tá? É a exceção, bem exceção. Porque quando a gente está no processo reencarnatório, a gente muitas vezes, na maioria esmagadora das vezes, a gente perde contato com a personalidade que a gente já foi. A gente está muito mais ligado aos caldos emocionais que motivaram a minha reencarnação. Eu estou muito mais ligado com as minhas carências. E se eu vou suprir essas carências do ponto de vista consciencial e espiritual, se eu vou suprir essas carências no corpo masculino ou feminino, tanto faz, tanto faz. O que, numa linguagem mais yoga aqui, o que a natureza, né, o que a Shakti, uma outra expressão aqui, né, o que a potência que irradia da consciência do todo vai nos proporcionar é um campo mais adequado para a nossa experimentação, para que a gente construa sabedoria. Se é num corpo masculino ou no corpo feminino, isso é circunstância, isso é circunstância. Não tem a ver com maior ou menor possibilidade de resolver as suas melecas emocionais, tá? Em alguns casos bem específicos, ter um corpo feminino pode ser algo que seja um facilitador, em outros, ter um corpo masculino pode ser algo facilitador perante a experiência que aquela consciência vai precisar desenvolver, sente necessidade de desenvolver, tudo bem? Não é uma regra. Para a consciência, né, finalizando essa minha intervenção, tanto faz se o corpo é masculino ou feminino, o que importa é a gente resolver as nossas sensações de necessidade, as nossas carências. Em alguns casos específicos, para experiências muito específicas, talvez o corpo feminino possa ser uma vantagem, talvez o corpo masculino possa ser uma vantagem. Mas de maneira geral, tanto faz. Tá joia? Vamos voltar lá para o React. Peraí aqui. Vamos lá. Então, se a pessoa, o espírito que ele vinha encarnando num corpo masculino durante 7 encarnações, ele entra na próxima encarnação, aqui no caso a encarnação 8, né? Vamos colocar aqui. Aqui a gente tem 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14. Então, nessas encarnações aqui, ó, nessas encarnações 8, 9, até a 10, dependendo,
O espírito ele estava acostumado a nascer num corpo masculino e da 8 até a 10 ele vai se acostumando ao corpo feminino. Então aqui na encarnação 8, ele pode passar por uma desidentificação de gênero, ou seja, ele ser um homem que ele encarnou, pessoa do sexo feminino, que se identifica como sendo do sexo masculino, na encarnação 8. Na encarnação 9 também, né, uma pessoa do sexo feminino que pode se identificar como uma pessoa do sexo masculino. E daí, esse tipo de encarnação, esse tipo de dinâmica espiritual reencarnatória, ela pode estar relacionada também com a orientação sexual. Vamos dizer que nessas encarnações aqui, da primeira à sétima, vamos supor da quarta para a sétima, vai. Da quarta para a sétima, era um homem heterossexual. Então, eram aqui das encarnações 4, 5, 6 e 7, era uma pessoa, um espírito do sexo que encarnou no sexo masculino, um corpo masculino, que se relacionava com uma pessoa do sexo feminino. Então aqui era hétero, porque ele se relacionava com uma pessoa do sexo feminino. Esse espírito que está acostumado a se relacionar com uma pessoa do sexo feminino, ele encarna num corpo feminino, beleza? Então, eu era um homem heterossexual num corpo masculino. Agora eu vou encarnar, aquele espírito que está acostumado a encarnar num corpo masculino, vai encarnar num corpo feminino. Da mesma maneira que ele pode se identificar aqui na encarnação 8 como sendo um homem num corpo de mulher, aqui nessa encarnação 8, se o espírito estava acostumado a se relacionar com mulher, aqui na encarnação 8 ele pode ter atração sexual por mulheres também. Então, quando a gente tem essa dinâmica, tá entendendo, Mai? Quando a gente tem essa dinâmica reencarnatória múltipla, quer dizer, cétupla, certo? A gente pode ter tanto a influência desse tipo de reencarnação sobre a identificação de gênero e a orientação sexual. Eu te pergunto, tem certo e tem errado? Eu te pergunto, tem uma coisa que é a favor ou contra a evolução? Aqui, o que eu estou falando é que o espírito ele passa por experiências diferentes para, através dessas experiências, ele aprender a lidar com circunstâncias diferentes, ou seja, passar por experiências diferentes mesmo. É um estágio. O que é um estágio? Um estágio probatório quando a gente faz uma faculdade. É para você passar, comer o arroz com feijão ali daquela profissão. É para ver se você que está fazendo engenharia, você sabe projetar. Para ver se você que está fazendo psicologia, se você sabe atender. Pessoal, mais uma vez, todo respeito, mas não faz sentido. Mas vamos lá, como eu disse, por mais que aparenta ser uma coisa coerente, não faz sentido. O que ele apresenta aqui não é diferente, eu vou fazer uma comparação, não é diferente do que a gente acha como sendo a tal, o terraplanismo. Tem terraplanista que vai dizer que a Terra é plana por causa disso, por causa daquilo, vai apresentar até uma estrutura coerente para tentar explicar o seu ponto de vista, mas a gente sabe que isso é uma bobagem, tá? Então, mantidas as devidas proporções de comparação aí, é o que está acontecendo, sabe? É o que está acontecendo. Esse rapaz, ou o pessoal do Luz da Serra, através desse rapaz, não sei, eu peço desculpas mesmo, porque eu não sei o nome dele. Vou procurar aqui para ver se eu acho o nome dele, tá? Deixa eu ver aqui. Estou procurando aqui nos comentários, pessoal. Não. Enfim, me desculpa por não saber o seu nome, tá? Me desculpa mesmo. Eu não me lembro de você ter se apresentado também, senão me desculpa, falha minha. Mas de toda maneira, pessoal, é isso. Acaba sendo uma espécie de terraplanismo espiritual, sabe? E mais, é tão louco. Isso aqui é pra gente já começar a ponderar aqui. Deixa eu colocar minha cara grande aqui. Deixa eu tirar aqui, voltar. Aliás, pessoal, se vocês já deixam um like, se estão gostando, se inscreva se não é inscrito, faça aquilo que um canalzinho de YouTube precisa, por favor. Mas vamos lá. O questionamento que eu quero trazer para nós aqui agora é o seguinte: que raios importa se uma pessoa é trans ou não? Eu digo a vocês que para quem está fazendo uma transição ou para quem já fez a transição de gênero, para eles é o que menos importa. O porquê?
O que mais importa para eles é entender a falta de acolhimento, entender por que isso causa tanto estranhamento, né? Não se causa tanto estranhamento nos outros, tá? Na sociedade. Que diferença faz se uma pessoa se identifica como um homem, como uma mulher, se ela tá, sabe? Se ela é homossexual, se ela é homoafetiva, se ela é hétero. Do ponto de vista prático para o desenvolvimento humano, isso não faz a menor diferença. O que faz diferença são as maneiras como nós estamos nos relacionando com tudo que nos cerca. Isso é realmente o que faz diferença. Para uma pessoa que está fazendo a transição de gênero ou que já fez, é isso que vai importar. Por que ela recebe tanto ódio? Por que ela é assassinada simplesmente por conta disso? Por que ela é violentada diariamente por conta disso? Esse papo, digamos assim, diálogo sobre como espiritualmente o trans ocorre, né? E essa explicação infantil de 7 encarnações masculinas para depois 7 encarnações femininas, e aí em algum momento a gente fica confuso, porque eu estava acostumado a um corpo masculino e agora estou vivendo num corpo feminino. Isso é infantil, é tolo. E isso espiritualmente, tá? Não toca na questão que é fundamental. Por que a gente mata essas pessoas? Por que a gente não respeita essas pessoas? O que vai adiantar o espiritualista reacionário, tá? Olhar para essa explicação que o rapaz deu? Vai mudar alguma coisa dele? Não. Ele vai continuar com uma estruturação, muito provavelmente ele vai continuar com uma estruturação que observa essa questão de gênero, de identidade de gênero, como algo errado, como uma aberração. Fundamentalmente não muda nada. O debate, aqui é minha opinião, não é verdade, não é nada disso. Eu sinto que o debate tinha que ir para um outro caminho. Um caminho em que a gente deveria estar questionando por que a gente trata violentamente essas pessoas. Por que isso gera tanto pânico nas pessoas? Uma pessoa num corpo masculino se identificar com uma mulher, e uma mulher num corpo e uma mulher num corpo feminino, ou melhor, uma pessoa num corpo feminino se identificar como um homem. Por que isso causa tanto problema? Sabe, isso é ridículo. A sensação que eu tenho é que esse vídeo ele tenta muito mais justificar os preconceitos, tentando tirar um peso de culpa dos julgamentos que algumas pessoas, alguns espiritualistas ou não têm a respeito da questão de identidade de gênero, tá? A sensação que eu tenho é que tem muito mais esse apelo de tentar criar um conforto emocional em quem não está passando ou não passou por uma transição de gênero, tá? Do que realmente querer elucidar alguma coisa. É só, na minha perspectiva, posso estar completamente errado, mas eu sinto que o vídeo que a gente está vendo é só uma tentativa de trazer conforto emocional para as pessoas que não fazem a transição de gênero. É uma maneira, talvez, das pessoas hétero, cis, se sentirem menos culpadas dos julgamentos, das melecas que produzem na sua cabeça por ignorância, tá joia? Enfim, vamos dar continuidade aqui, e desculpa a minha indignação em alguns momentos, porque é meio absurdo algumas colocações que são feitas. De novo, não estou dizendo que é premeditado, tá? Mas no sentido assim eu acho que é a crença. O pessoal ali acredita e está simplesmente compartilhando com boa fé. Mas vamos lá, vamos continuar. Você que está fazendo... Por que o médico faz residência? Para ver se ele aprende a fazer a cirurgia que ele está se especializando ali. Um dentista faz estágio. Uma especialização faz estágio. Atende, pratica. Então aqui é o espírito praticando. Ele está praticando encarnar num corpo de homem e está praticando encarnar num corpo de mulher. Só que quando acontece essa transição, dado a inércia, o que é inércia? Quando eu estou em movimento, a tendência de me manter em movimento, e quando eu estou parado, minha tendência de me manter parado. Como ele tinha a tendência de se manter encarnando em corpo masculino, quando muda, ele traz aquela mesma tendência. Ele tem que mudar para começar a desenvolver a outra polaridade naquela encarnação. Então, quando a gente passa por isso, né,
Aqui, por exemplo, tratando, né, das encarnações 8, 9 e 10, aqui na encarnação 8 pode ser então um espírito encarnado num corpo feminino, só que você não se reconhece como mulher, se reconhece como homem por causa das encarnações de 1 a 7. E como das encarnações de 1 a 7 ele tinha a tendência de se relacionar com mulheres, aqui na encarnação 8 ele pode querer se relacionar com mulheres. Então é uma pessoa, né, do sexo feminino, uma mulher, que tem tendência a se relacionar com mulher. Beleza? Por quê? Porque ela estava acostumada nas encarnações passadas. E a encarnação 9? Aqui na encarnação 9 já pode ser um espírito que ele se identifica mais com um corpo feminino, porém que ele ainda pode trazer traços de um corpo masculino, de uma postura masculina, dada a polaridade. Então, pessoal, eu acho que é isso, né? Não tem muito mais o que a gente continuar sobre esse assunto, a não ser que, sim, é uma bobagem completa que foi trazido. De novo, não é nada pessoal, tá? Não é nada pessoal a quem está propagando a informação, mas o que eu quero dizer é que essa informação é uma bobagem. Há um grupo de pessoas que podem achar coerência e acreditar, e beleza, ok, tá joia, mas a gente tem inúmeros exemplos concretos na nossa própria realidade material concreta aqui, que coloca tudo isso por terra. Como eu disse, a gente precisa entender que o processo reencarnatório, ele não é linear, você não encarna sempre na Europa, sempre no Brasil. Você vai pipocando em vários lugares de acordo com as circunstâncias que esses lugares têm de te proporcionar uma melhor experiência para que você entenda as suas necessidades, as suas carências que motivaram a sua reencarnação. Tá? Tem um monte de coisinhas que a gente poderia falar a esse respeito, mas eu não quero que esse vídeo também fique imenso, tá, pessoal? Então, agradeço demais a você que ficou comigo até agora e espero que a gente se encontre num outro momento, tá bom? Muito obrigado!